Graça e paz a todos, começando aqui mais um vídeo, como sempre, invocando Nosso Senhor Jesus, a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Gente, aqui eu estou em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, eu li agora. Aqui é a história de Davi, né? Sobre ele e Betseba. Só um resuminho, né? Para quem ainda não conhece a história. Davi estava lá no seu palácio e, passeando pelo seu palácio, chegou lá na varanda e viu lá embaixo uma mulher tomando banho. Muito bonita a mulher. Era a esposa de Urias, né? De Urias, a esposa de Urias. Enfim, e ele olhou e mandou os seus servos ir lá e trazer essa mulher. Enfim, ele teve relações com ela e ele mandou, depois disso, que o esposo dela, né, que era um oficial dele, fosse para a linha de frente da batalha, para que ele morresse, né? Mesmo sabendo que lá era a batalha mais dura e tal, então, não, vamos botar ele lá para ele morrer logo, né? Para você ver como é o coração do homem, né? Tipo, ele é muito pirado mesmo. Tipo assim, você nunca se contenta com nada. Ele tinha todas as mulheres que ele quisesse, mas não, ele ia querer justamente a que não podia, a que era casada. E a questão do você ter e não se conter com nada que você tem. Você sempre quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E no entanto que aqui Deus envia o profeta Natan, né, para repreender Davi. E é muito bacana o jeito que Deus faz essa, né, fala para Natan dizer para Davi. Vou ler aqui para vocês. Aqui, capítulo 12. O Senhor, Deus, mandou o profeta Natan, fosse falar com Davi. Natan foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela, ele cresceu junto na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida. Deixava que ela bebesse o seu próprio copo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre e ficou, né? E com ela fez uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Olha só. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. E isso o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino, as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não fosse o bastante,
eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre algum dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque fez isso, porque você fez isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor que o seu filho morrerá. E Natã foi para casa. Olha só, hein? Ele achou, né, que Deus fez uma analogia, né? Ele fez uma analogia, olha só que bacana. Trouxe ali o exemplo das ovelhas, né? Urias, né, que tinha uma ovelha pobre, né? Na pobre tinha uma ovelhinha, e aquilo ali representava talvez a sua esposa, né? Enfim, que bacana, né? Esse modo didático de Deus falar com Natã, profeta, para ele falar com Davi. E Davi achou que era um outro homem, ele não sacou, né, que era ele mesmo, para você ver, né? Ou seja, não existe pecado em segredo, né? Deus disse aqui, né? Ele mostra, ele faz com que tudo venha à luz, né? Então, se você hoje tem um pecado escondido, confesse a Deus, não durma com esse pecado. Isso terá sérias consequências. Deus perdoou o pecado dele, mas as consequências, né, chegaram. Seu filho morreu. Então é isso a mensagem de hoje, gente. Muito simples, mas talvez alguém aí não conheça. É uma história muito bonita. Leiam. É o capítulo 11 e o 12. Né? Aqui também fala, né, por exemplo, ele estava sem fazer nada, né? Rondando lá pelo seu palácio. Sempre ocupe a sua cabeça com alguma coisa. Seja lendo um livro, praticando um esporte, vendo um bom filme, enfim. Um bom filme, né? Escutando uma boa música. Nunca fique parado sem pensar nada, né? Não é bom. Então, assim, Davi estava sem pensar nada, foi lá na varanda, olhou, aí viu que não era para olhar. Enfim, fiquem com Deus e que o Senhor os acompanhe.